Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando de um ambiente diferente, pessoal, trazendo notícias e informações de última hora do Internacional, coisas importantes. Vazou o time da partida contra o Atlético Nacional, o Roger testando a equipe com novidades. Também lances polêmicos e o parecer do comitê da CBF sobre a partida entre Corinthians e Internacional. Você confere tudo isso depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar falando de polêmicas de arbitragem, porque o Comitê Internacional de Especialistas da CBF acabou emitindo seu parecer sobre a partida entre Corinthians e Internacional. E olha, eles conseguiram interpretar que o Corinthians ainda foi prejudicado pela arbitragem na partida contra o Internacional. Começando do começo, em ordem cronológica dos lances, vamos lá. Sobre o pênalti do Yuri Alberto em Wesley, pênalti que aconteceu na primeira etapa, não marcado pela arbitragem. Segundo o comitê, ele de fato não aconteceu e a arbitragem acertou ao não marcar o pênalti para o Internacional. Em relação ao primeiro gol anulado do Corinthians, o gol marcado pelo Yuri Alberto, o comitê entendeu que houve sim uma falta no Wesley no início da jogada e o gol foi bem anulado. Mas agora a gente parte para a parte mais preocupante desse parecer. Eles concluíram que o gol do Depay, na verdade, assim que se pronuncia, ele deveria ter sido validado, porque a falta no início da jogada não aconteceu, a falta do Ramalho em cima do Luiz Otávio, volante do Internacional. E esse comitê também acabou avaliando que o pênalti para o Corinthians foi mal marcado, que o pênalti do Romero não aconteceu. O jogador do Inter estica a perna, acerta a bola e no movimento até natural acaba acertando na sequência o jogador do Corinthians. O detalhe é que nesse parecer não tem uma análise sobre a expulsão do Bruno Henrique. Ou seja, para o comitê a expulsão foi bem aplicada por conta do árbitro da partida, Paulo César Zanovelli. Ficamos no 2-2, né? Dois lances a favor do Inter, dois contrários, segundo esse parecer da Comissão de Arbitragem da CBF, analisando alguns erros da arbitragem do Paulo César Zanovelli. Foram pelo menos 2 erros, segundo esse relatório. A gente sabe que aconteceram mais ao longo desta partida. O Inter promete fazer uma reclamação formal em relação a esse árbitro na Confederação Brasileira de Futebol. Quero falar agora, pessoal, sobre bola, sobre campo, porque esse assunto da arbitragem ele é repetitivo, ele é chato, a gente tem que falar, mas é algo que realmente cansa, porque a arbitragem é ruim e não tem muito o que fazer, pelo menos nesse momento. Agora, sobre time, tem sim o que fazer, e o Roger está modificando o time do Internacional. A primeira grande informação, Alan Patrick está bem e deve começar como titular a partida nesta quinta, lá na Colômbia, pela Libertadores da América. A gente tinha um temor de que o Alan Patrick poderia, quem sabe, não começar a partida, ficar no banco de reservas, mas não, ele não teve lesão, treinou normalmente nessa terça-feira e deve ser confirmado no time titular. A outra notícia envolve a saída de Thiago Maia. O Roger testou essa alternativa no trabalho desta manhã e deve se confirmar. A saída do Thiago Maia e a volta do Tabata ao time titular da equipe colorada. Com isso, o Inter teria Antony, o Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Tabata, Wesley e na frente Ener Valencia. Essa informação que foi trazida pelo Alexandre Ernest, dos donos da bola, também do Vozes do Gigante, acreditando aí o Ernest por essa informação, o furo e o vazamento do provável time do Inter que entra em campo nesta quinta contra o Atlético Nacional. Aliás, Atlético Nacional que deve ter o retorno de Inestrosa, aquele ponta rápido, muito habilidoso colombiano,
que atuou pelo lado direito aqui no estádio Beira-Rio. Ele ficou fora da partida contra o Bahia, cumpriu suspensão, afinal foi expulso contra o Internacional, mas teve também uma questão de resfriado, parece que estava gripado, não jogou o jogo pelo Campeonato Colombiano, mas deve retornar nesta quinta-feira contra o Internacional. Deixa aqui nos comentários o que tu acha desse time, com Alan Patrick, com Tabata e sem o Thiago Maia, que deve voltar ao banco de reservas. Lembrando que o Inter terá também o retorno do Carboneiro, que deve ficar no banco de reservas e, quem sabe, se torne uma opção para a segunda etapa dessa partida importantíssima pela Copa Libertadores da América. Eu quero fechar esse conteúdo, pessoal, falando sobre um zagueiro que não vem sendo utilizado, Kaique Rocha, porque a informação do Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, é que o staff do Kaique Rocha já está buscando novos clubes para ele. Inclusive, ele estaria insatisfeito com a sua baixíssima utilização pelo técnico Roger Machado. Se eu não me engano, o Kaique Rocha tem apenas um jogo pelo Inter, quando ele entra em um segundo tempo, nos minutos finais da partida, e não atua mais. É até entendível, o Kaique Rocha é um jogador que foi uma aposta do Inter no início da temporada, mas outros jogadores acabaram se sobressaindo. É o caso principalmente do Vitor Gabriel, que o Inter no início do ano não contava com essa grande evolução nesse jogador, mas que acabou acontecendo. Kaique Rocha hoje é o último da fila dos zagueiros e estaria procurando aí um novo clube para defender ao longo desta temporada. O Inter não se opõe a uma liberação. Vale lembrar que o seu contrato é de 2 anos. Olha, quem assinou esse contrato com o Kaique Rocha merece aplausos, viu? 2 anos de contrato, tem contrato até o final de 2026 com o Internacional. Tem uma questão importante aí, pessoal. O Rohel, ele deve deixar o Inter na metade da temporada, ele está emprestado pelo Hertha Berlim da Alemanha. E aí, com a saída do Rohel, talvez o Kaique Rocha passe a ser um pouco mais utilizado pelo Internacional. Mas será que ele vai querer esperar até a metade do ano a saída do Rohel, para daí sim começar a, quem sabe, ser utilizado? Não sei, mas acho que também não fará muita falta o Kaique Rocha no elenco do Internacional. Também comenta aqui o que você acha sobre essa possível saída do elenco colorado. Eu volto no fim da tarde, pessoal, para a gente atualizar o Inter, novas informações, novidades que surjam ainda nesta terça-feira. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu! E até mais!